Frente com Ricardo Neves Sousa do PSD, Gonçalo Amaral do PS e Daniel Lucas do Pela Guarda Nós Cidadãos para comentar a atualidade política da semana, ainda com as eleições presidenciais na ordem do dia. Vamos a votos no domingo. Quem vai à segunda volta, Ricardo Neves Sousa? Antes de mais, cumprimento todos os presentes, cumprimento também todos aqueles que nos escutam através das diversas plataformas. E, bom, é uma pergunta extremamente interessante, mas difícil de responder. Bem, há uma coisa que eu tenho quase a certeza, aliás, do ponto de vista probabilístico, o que é que nós podemos ver do panorama que tivemos nos últimos dias? Que André Ventura seguramente será o vencedor da primeira volta das eleições, e digo isto porque, se nós repararmos, ultimamente ele tem oscilado muito com António José Seguro. Ora, num dia está um, no outro dia está outro. Mas há aqui duas coisas que nós temos que nos lembrar. A primeira é que, tendencialmente, e se fizermos a análise histórica de todos os resultados do Chega / André Ventura, o André Ventura tem sempre menos nas sondagens do que aquilo que tem na realidade. Portanto, pode haver ali um pouco aquele voto envergonhado que as pessoas não querem dizer que votam no Chega, mas que depois no silêncio da cabine de voto aí descarregam sem qualquer problema. Portanto, isso pode influenciar positivamente o resultado da André Ventura. E depois também há algo muito importante que nós não nos estamos a lembrar, que são os votos da imigração. Ainda tem um peso, não é que seja muito significativo, mas tem algum peso, e lembremos que nas últimas eleições legislativas o Chega foi o grande vencedor nos círculos da Europa e fora da Europa. Portanto, se somarmos estes dois fatores, podemos antever que há ali mais 2 ou 3% de eleitorado que André Ventura pode beneficiar, e isso, como está isto muito renhido, pode fazê-lo destacar-se em primeiro lugar e com isso ganhar a primeira volta. Portanto, esta é a primeira probabilidade grande. A segunda é que Marcos Mendes não está a conseguir mobilizar o seu eleitorado. E nós, se verificarmos a tendência, é uma tendência sempre decrescente, apesar de, em alguns momentos do passado, até ter sido apresentado como o mais votado. Mas, ultimamente, ele está um pouco a ir-se abaixo e, portanto, é muito provável que dos 5 candidatos presidenciáveis, sem desprimor para os outros, mas quer dizer, nem vale a pena, porque não há qualquer hipótese, mas destes 5 presidenciáveis, Marcos Mendes provavelmente será aquele que tem menos votação. O que nos deixa ali uma incógnita: quem é que será aquele que acompanha André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais? Bom, há uma coisa que também é certa. Todos nós sabemos, as sondagens, todas elas, sem exceção, demonstram isso, e até o próprio já admitiu que André Ventura provavelmente, se passar à segunda volta, não ganhará essa segunda volta. Ou seja, isto, dito assim de uma forma simplista, a segunda volta com André Ventura será um ato administrativo de confirmação do segundo classificado. Portanto, quem passa com André Ventura provavelmente será o presidente. E aí temos que refletir muito bem, porque dos 3 que se perfilam para essa corrida, há um candidato da área socialista e 2 da área centro-direita. E, portanto, se a direita não quer André Ventura, mas também não quer um socialista, a ponderação tem que ser feita entre o Almirante Gouveia Melo e Coutinho de Figueiredo. E uma coisa é certa: qualquer um dos dois tem perfil para ocupar o lugar cimeiro da República Portuguesa. Aliás, até porque qualquer um dos dois tem uma característica que eu privilegio muito, que é devolver dignidade institucional a um órgão que a tem perdido. É a minha análise pessoal e apenas me vincula. Eu julgo que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, neste último mandato, teve um conjunto de atitudes que em nada abonam ou dignificam a dignidade institucional que o cargo de Presidente da República representa. E, portanto, se houve um momento no tempo em que os portugueses precisavam de afetos e ele assumiu-se como Presidente dos afetos, essa altura já lá vai. Portanto, esse tipo de lamechices acho que tem que ficar arredada. E tanto o Almirante Gouveia Melo
como Coutinho de Figueiredo, esses dois, do ponto de vista da personalidade, conseguem recentrar novamente essa dignidade do cargo e dar ela à Presidente da República, que o perdeu, pelo menos neste último mandato. Mas agora há aqui algo que distingue estes dois candidatos. Temos que olhar para aquilo que são as circunstâncias geopolíticas e a insegurança crescente que nós estamos a ver. Basta ver que os Estados Unidos, que era um antigo aliado de Portugal, fez o que fez na Venezuela, prepara-se para ter uma posição dominante na Groenlândia ao arrepio de muitas leis e acordos e, portanto, está aqui a assumir, portanto, a postura do Presidente Trump está aqui a assumir proporções que nós não sabemos como é que isto vai correr no futuro. Aliás, até já se fala numa intervenção no Irão. Quer dizer, estamos numa escalada. Do lado direito da Europa temos a ameaça russa, que já está na Ucrânia, todos os dias comete atrocidades e, portanto, o mundo caminha para um clima de cada vez mais insegurança e é natural que o Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, tem que ter conhecimentos muito profundos, muito vastos e muito específicos em matéria de defesa e segurança. E o Almirante Gouveia Melo, pelo facto de toda a sua vida ter sido dedicada ao Exército, ou neste caso à Marinha, portanto, ele tem esse conhecimento profundo, aliás, até porque já ocupou altos cargos na esfera militar. E, portanto, à luz deste acontecimento que não é recente, mas tem ganho proporções crescentes nos últimos tempos, julgo que o perfil mais indicado nestas circunstâncias será o de Gouveia Melo, até porque não só devolve a dignidade e o respeito ao cargo de Presidente da República, mas também tem o conhecimento profundo da geopolítica que move toda esta questão da segurança e aí pode ser uma mais-valia. Até porque, se nós virmos, a Presidência da República não é um palco, é um posto de comando. E não haverá ninguém com o perfil de comandante como o Almirante Gouveia Melo. Isto é uma linguagem muito militar para a função. Não, mas é militar, mas vamos lá ver uma coisa. Eu acho que os portugueses, neste momento, querem uma figura com alguma autoridade. Autoridade essa que foi sendo perdida. E o Almirante Gouveia Melo é uma pessoa extremamente afável, extremamente acessível, apesar de ser militar, e os militares, por regra, têm aquele semblante mais fechado. Eu julgo que aí que não é uma característica que o evidencie muito. Portanto, é uma pessoa afável, acessível, com um sentido de humor muito, muito acutilante e, portanto, eu julgo que consegue manter a seriedade do cargo e manter também a humanidade nas relações pessoais, que também é isso que se pretende. Gonçalo, vamos ter surpresas no domingo, se calhar surpresas diferentes daquelas que o Ricardo estava aqui a perspectivar. Olá, bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas, o Luís e todo o pessoal da Altitude e os nossos ouvintes. Eu estava aqui um pouco concentrado realmente a ouvir aquilo que o Ricardo dizia, porque por uma pessoa que nem sequer foi à tropa, o Ricardo percebe muito das características psicológicas dos militares, né? Eu também não fui à tropa. Também se estuda, Gonçalo, aqui isto também se estuda, pá, se lendo uns papers e falando com pessoas também se aprende. Mas muito. O Ricardo deixa-nos aqui uma ideia que parece que realmente, não tendo um militar, não teríamos outra hipótese para o Presidente da República. A questão é que não, eu penso que, e volto a dizer aquilo que já disse aqui também na semana passada, nós não precisamos propriamente de um militar no comando. Também não excluímos, obviamente, como nenhum português deve estar excluído, desde que goze de todos os seus direitos, para poder ser candidato a Presidente da República. Não excluímos nenhum português de o poder ser, mas eu acho que se procurarmos características das quais precisemos, nesta altura, de ver num próximo Presidente da República, não é efetivamente ser um militar. Já expliquei isso um pouco na semana passada. O Presidente da República não faz estratégia, o Presidente da República toma a decisão final baseado naquilo que os seus conselheiros, muitos deles militares, obviamente, até porque, como o Ricardo também referiu aqui na semana passada, ele até é o chefe-maior do Estado, o chefe-maior das Forças Armadas principal, mas efetivamente
não é o Presidente da República, que nós temos que pensar um pouco, nós todos os dias, e o Ricardo também falou aqui do Trump, que eu não gosto muito de dar tempo de antena, mas todos os dias estamos habituados a ter notícias que vêm do mundo, né, nomeadamente dos Estados Unidos, e agora o personagem principal é que não soube falar praticamente nada, já nem de jogos da NBA soube falar, agora ouve-se falar apenas e só do Trump, da vontade dele, do ataque à Venezuela, da vontade da Groenlândia, da vontade dele atacar regimes de poder decadentes, porque ele não se vai meter nem com a China, nem com a Rússia, nem com Israel, ou seja com quem for, ele vai se meter em países onde já há problemas, onde ele foi à Venezuela por uma razão muito simples, é que nem militarmente é que nem foi quase preciso disparar um tiro, nem sei se dispararam um tiro, aquilo era chegar lá e tomar, não foi tomar o poder, mas isso agora vão lá de uma forma um bocadinho mais dissimulada. O Trump já se auto-intitula presidente interino da Venezuela. Pois, isso aquelas entrevistas que ele dá ali à entrada do avião, eu quando também quero ter um avião para dar entrevistas à entrada do avião, depois vocês vão lá todos, e eu fico assim à entrada do avião, não, a Venezuela, já falamos, a Groenlândia, que falamos daqui a 2 semanas, não é? Pronto, isso é aquele estilo que realmente tira até a dignidade ao cargo que ele ocupa, mas pronto, não estamos aqui para falar do Trump, estamos aqui para falar do nosso presidente, e realmente nós, o Ricardo dizia aqui uma coisa, que Marcelo Rebelo de Sousa foi o presidente que realmente nós precisávamos numa determinada altura. E essa altura tem um nome muito específico, é a altura passada 10 anos de Cavaco Silva, principalmente do final de Cavaco Silva, que foi como foi um Presidente da República que passava quase 2 meses sem sequer ser visto em público, que nunca foi o homem de afetos, nem pouco mais ou menos, esse já sabemos que não, mas que efetivamente também não é o que seja preciso, o essencial para ser Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa veio combater aí um bocadinho. No entanto, eu volto a lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa, quando chegou à altura de ser Presidente a sério, falhou, e falo isto nomeadamente quando dissolve a Assembleia da República, na saída de António Costa, da admissão de António Costa do governo, que, volto a dizer, por todas as razões e mais algumas, não devia ter feito, e nos levou à instabilidade política que temos tido nos últimos 2 anos. E ao crescimento de alguns personagens, um deles agora também, efetivamente, personagem principal nesta questão das eleições presidenciais. Eu ainda não dou como líquido que André Ventura vá à segunda volta. No entanto, se for, foi como também já disse, as eleições ficam definidas à primeira, não é? Porque, e as sondagens aí podem sempre enganar, mas é muito difícil uma sondagem enganar-se quando tem uma margem 10 vezes superior ao intervalo de confiança, não é? Portanto, quando André Ventura perde para qualquer outro dos 4 putativos candidatos a irem à segunda volta por percentagens de 30%, 40% ou mais, efetivamente sabemos que ele poderá ir à segunda volta porque tem um público-alvo e tem uma franja da população com uma ideia muito fixa, com uma ideia muito formada e que irá votar nele, e daí também haver pouca variação nos votos de André Ventura, enquanto o PS e o PSD estão a fornecer votantes às outras 4 candidaturas, porque mesmo Coutinho Figueiredo tendo um partido a apoiá-lo, né, e ele resume só seus 5, 6%, e Coutinho Figueiredo neste momento toca com quase mais 4 vezes essa votação. Portanto, estes votos vêm do PS e do PSD, das pessoas que normalmente votam PS ou PSD. E eu até iria arriscar para dizer que são mais até as que votam no PSD do que as que votam realmente no PS, que poderão apoiar Coutinho. Marcos Mendes está, sem dúvida, muito esvaziado, está muito difícil realmente para Marcos Mendes, e não se nota, eu não noto mesmo dentro das pessoas que eu conheço, PSDs toda a vida, e já nem falo do Ricardo, mas de outras pessoas que apoiam Marcos Mendes, mas que não se vê entusiasmo. Marcos Mendes não entusiasma ninguém. E daí estar a ter, se calhar irá ter metade dos votantes do que a AD conseguiu ter nas últimas eleições legislativas.
Veremos, os números veremos. Para a semana estaremos aqui para os comentar já com dados concretos, mas pronto, é mais ou menos o que estamos a ver. Em relação a António José Seguro, está cada vez mais a fidelizar os eleitores, potenciais eleitores do PS, sendo que efetivamente haverá uma franja do PS que ainda é muito à esquerda, ou seja, a franja mais à esquerda do PS, que se calhar não está convencida, mas que acho que ainda falta uma semana e durante essa semana poderá vir efetivamente a ser convencida. Agora António José Seguro realmente consegue ter alguns votos, algumas pessoas que poderão votar algumas vezes no PSD, poderá ter alguns votos dessas pessoas chamemos do voto oscilante no arco da governação, mas o grosso dos votos está no PS. Eu acredito que muitos dos indecisos que ainda há, e neste momento ainda há uma percentagem interessante de indecisos, estará indeciso entre se vota em António José Seguro ou não, nem votará no outro. Alguns poderão ponderar votar no outro, mas se terão realmente aquela vontade para daqui a uma semana sair de casa e irem pôr a sua cruz no nome de António José Seguro. Mas efetivamente eu vejo, para mim é certo, António José Seguro tem ótimas possibilidades de passar à segunda volta. Coutinho Figueiredo está a ser uma surpresa relativa, porque se analisarmos um pouco, Coutinho Figueiredo tem características muito boas que o podem levar a ter um bom resultado. É uma pessoa com imagem, com algum passado na política, ou seja, é um nome conhecido da política, tem imagem, tem um bom discurso, e efetivamente as pessoas dizem, e por que não? Não é? E porque não? É agradável pensar em votar em Coutinho de Figueiredo. Para mim, será um daqueles em que eu de certeza que não votaria. Se houvesse alguns candidatos em que eu não votaria, Coutinho de Figueiredo seria um, porque nós temos que nos lembrar uma coisa. As ideias de Coutinho de Figueiredo, e isto também é outra coisa que faremos no pós-eleições presidenciais, qual é que será o envolvimento de Coutinho de Figueiredo na IEL, mas as ideias de Coutinho de Figueiredo, para mim, não estão alinhadas com a nossa atual Constituição. Nós temos André Ventura que quer mudar a Constituição, porque sim, porque não sei número de artigos que não lhe dão jeito de estar lá. Coutinho de Figueiredo não é que a queira mudar, basta contornar um bocadinho, né? E contornar às vezes com a força dos factos. E eu estou a falar nomeadamente a nível do SNS, né? Em que é fácil realmente ir contornando um pouco com a força dos factos, ir fazendo baixar a preponderância do SNS no sistema global de saúde em Portugal, dando alguma vantagem aos privados, que é, como nós sabemos, a principal teoria que Coutinho Figueiredo defende. Mas pronto, efetivamente temos umas eleições presidenciais muito em aberto. Não chegaste a falar no Almirante. O Almirante foi o primeiro em que eu falei. O Almirante foi o primeiro em que eu falei. É um militar e por aí não chega para garantirmos que, ou seja, é a pessoa certa para... A profissão condiciona a pessoa. Não, é que ser militar é mais que uma profissão. Não é? Como deves imaginar, ser militar é mais que uma profissão. É um estado diferente. De fé. De fé, alguns têm muita fé, efetivamente, mas não é por aí. A questão é, o militar tem efetivamente uma vida dedicada ao serviço militar do seu país, sem dúvida, a defender o seu país. Deixa-me só corrigir. Efetivamente, assim, o militar tem uma vida dedicada a uma causa, seja ela, neste caso, vida militar, dedicada a uma causa. E, portanto, por analogia, podemos transpor esse percurso de uma vida dedicada à causa pública e, neste caso, ao país. E, portanto, acho que isso aí é algo que essa tua dedução, deita abaixo esse teu argumento, Gonçalo. Não. Ao contrário, esse teu argumento dar ainda mais credibilidade e força para poder assumir o cargo, na minha opinião, obviamente. Pois, mas tu acho que estás a falhar aí um bocadinho a nível da lógica. Acho que tens que rever um bocadinho as matérias de matemática e filosofia do secundário, porque realmente estás a fazer uma indução e não uma dedução. Agora, efetivamente, por uma pessoa ser um bom militar, não tem que obrigatoriamente ser um bom Presidente da República. Tal como por um político ter sido um bom autarca, não tem que obrigatoriamente ser um bom primeiro-ministro, ou um bom ministro, ou um bom presidente. Há casos que sim,
Mas não quer dizer que E o António José Seguro foi bom em quê? o António José Seguro vai ser um ótimo presidente. Não, mas Ricardo, no passado. Ricardo, o António José Seguro vai ser um ótimo Ou seja, presidente. quem é bom no passado não é bom no futuro. Não, Daqui mas a alguém período, disse isso. voltando à indução e à mas redução, foi bom no passado, quantos será bom no exemplos futuro. queres que são exceções àquilo que eu acabei de dizer? É que eu dou-te casos, e todos os conhecemos, casos em que se comprovou, mas casos em que não. Não, António José Seguro, garanto uma coisa, Ricardo, vai ser um ótimo Presidente da República, como eu tenho convicção que realmente que ele será o nosso próximo Presidente da República para os próximos 10 anos. Na realidade paralela Agora, que tu queres criar, até acredito. pronto, está bem, Ricardo. O que eu tenho a dizer é que, efetivamente, temos que analisar muito bem o perfil das pessoas, as suas ideias e as suas convicções antes de tomarmos uma decisão de voto. Daniel, prognósticos. Bom dia, só no final do jogo. Só no final do jogo. Bom dia a todos, bom dia Luís, aos meus colegas e a quem nos ouve em casa ou na rádio, seja onde for. Há aqui alguns pontos que concordo também com os meus colegas. Falando aqui um pouco até de Marcelo Rebelo de Sousa, ele acho que foi o causador realmente, e depois de sair da presidência do Cavaco Silva, foi aqui um pouco estes últimos anos o causador desta banalidade que está a acontecer neste momento, nesta campanha, nesta primeira semana. E se formos a analisar o que foi feito, não se falou quase de Portugal, não se falou de política externa. O que se fez foi muitos beijinhos, muitos abraços, candidatos andarem de luvas de boxe uns contra os outros, portanto, para ver quem é que é o mais popular. Vimos o Gouveia e Melo, o defensor ali, com o Ricardo, que defende tanto, a dançar, portanto, algo que. Pronto, quer dizer, não é nada eu percebo, mal, não é mal nenhum. A questão é que não é. Nota-se bem que não é natural. Humanizar não é mais o candidato. E o que é demasiado, tudo o que é humanizar demasiado, torna-se um pouco até ridículo, na verdade. E nisto aqui até vou dizer, portanto, o Marcos Mendes e o Seguro são os mais moderados relativamente a isso, porque vemos o André Ventura demasiado gritar, continua o mesmo registro, gritar, berrar, mas depois temos versus Coutrinho, que concordo com o Gonçalo, tudo bem, que ele é um bom comunicador, fala bem sobre a economia, tem uma boa imagem, mas acho que isso também não conta. Eu acho que até é uma versão muito mais refinada de André Ventura. Honestamente, se formos a analisar as políticas de um ou de outro, não há muita diferença na sua filosofia. E sim, corremos o risco, não quer dizer com isto que não tenhamos que mudar alguma coisa da Constituição ou ajustar uma coisa ou outra, mas neste momento não é o que está em cima da mesa, e estes dois, principalmente estes dois candidatos, não é? Estão a pôr em causa muito o que é da Constituição portuguesa, e acho que é perigoso relativamente a isso. O Coutrinho, como eu estava a dizer, além daquela imagem que ele quer passar, portanto, que é muito mais refinada, muito mais polida do que a André Ventura, eu acho que é um perigo, honestamente acho que é um perigo para a nossa sociedade. O Marcos Mendes, eu acho que o Marcos Mendes é vítima da sua vida profissional, eventualmente, e perguntam qual é que é a sua vida profissional, não é? Portanto, a questão é que muitas vezes aqui culturalmente o povo português no geral, e claro que isto é um pouco abstrato o que eu vou dizer, portanto, em prova em contrário, portanto, ele não fez nada de ilegal, pelo menos não é conhecido nada de ilegal, mas dá a sensação que muitas vezes também o sucesso de alguns candidatos, neste caso até do Marcos Mendes, é prejudicial para a sua candidatura. E eu acho que isto é lamentável relativamente a isso. Depois temos o Seguro. Acho que o Seguro neste momento é a pessoa mais cordial, mais institucional, ao contrário do que o Ricardo estava a dizer. Não concordo nada que tem que ser alguém que cria ainda mais guerra. Alguém que cria guerra, guerra com guerra, cria mais guerra. Isto é a interpretação que eu faço das tuas palavras. Guerra com guerra cria mais guerra. Nós precisamos de um homem de sentido de Estado. Eu acho que o Marcos Mendes também tinha, o Seguro tem muito mais, com diálogo, com capacidade de negociação, com capacidade de diálogo, e defender Portugal. E não tenho a certeza se os outros candidatos neste momento têm essa capacidade, honestamente, de defender desta forma, através do diálogo. Porque defender Portugal, ou seja o que for, através do diálogo é muito mais difícil do que a guerra. Com a guerra é fácil. É chegar lá, é umas bombinhas, ou não sei o quê, e pronto, e ganha-se tudo o que tem a ganhar. Daniel, o diálogo não. Lá, eu tenho que agora, dizer há uma coisa que eu fico. Agora há aqui uma coisa que eu fico
não é preocupado, portanto, porque eu como disse, eu só vou decidir a minha decisão de voto é só à segunda volta. Não parece, É só a segunda estás volta. muito bem decidido. É só a segunda volta. Não, Daniel, desculpa lá, tu É a estás segunda mais volta. do que decidido. Meu É só a amigo, isto aqui é é só a evidente, segunda só falta volta. o autocolante. Tu estás seguríssimo, estás seguro na tua convicção, meu amigo. É só à segunda volta que eventualmente poderei manifestar-me. Agora aqui falando aqui um pouco o que vai acontecer à segunda volta, arriscamos-nos a ter um presidente de direita, ou quase todos de extrema-direita. Pode ser o Coutrinho e o André Ventura. Isso pode acontecer. Agora, eu acredito. E aí vai haver, desculpa Daniel, mas vai haver muitos socialistas que vão chorar por não terem votado no António José Seguro. Justamente há aqui uma curiosidade nestas eleições, que é o Partido Socialista foi renitente a apoiar António José Seguro e corre o risco de ter um Presidente da neste momento eu acho República da sua ala política. Eu acho O PSD fez apoiou imediatamente Marcos mais Mendes e fragmentado, neste direita, momento parece que o partido está a virar costas ao Marcos Mendes, ou pelo menos Marcos Mendes não é uma figura benquista no partido. Mas Eu acho que o PS não foi estar renitente a apoiar António José Seguro. Estas decisões têm que ser tomadas. Mas ele fez bem adiantar-se. Eu acho que não tenho dúvidas relativamente a lançou a isso. sua candidatura, porque a acho que isso candidatura é fez de iniciativa pessoal, Exatamente. não é de iniciativa partidária. E é assim que Mais deve ser. independente, mais do centro. E o PS, por muito que digam que o PS andou à procura de um candidato lançado pelo próprio PS, que o PS andou à procura de outro qualquer que não fosse o José Seguro, não é isso que acontece. Nós temos que ver, o PS tem órgãos, o PS tem auscultações internas, como o PSD também acho que tem, auscultações internas aos seus militantes e aos seus dirigentes para perceber também qual é que é a vontade. Assim, é que se é para apoiar, para um partido apoiar alguém, e depois aconteceu o que está a acontecer um bocado do PSD, que é metade do PSD não apoia Marcos Mendes e está noutras candidaturas, nomeadamente na do Almirante Gouveia Melo e do Coutinho de Figueiredo. Então para isso não vale a pena um partido dizer assim, nós liberadamente apoiamos, então diz assim, nós deixamos em aberto a decisão dos nossos afetos, não é? Mas aquilo que eu vou analisar, eu acho que neste momento o PS está muito com o seguro. Não é? Está, Se ele não tinha, eu acho que mesmo aquelas pessoas que não estavam ou não viam na figura por exemplo, também não viam o Seguro como Primeiro-Ministro. Mas são cargos diferentes, são funções diferentes. São funções diferentes. Não me fazia confusão. Não, tudo bem, mas se Seguro colocou. Mas se Seguro na altura, ou no princípio, dava aqui algumas dúvidas aos militantes, principalmente aos militantes ou simpatizantes do PS, acho que estão muito mais seguros no apoio ao próprio António José Seguro. Agora, claro que o PSD, com este apoio formal, aliás, já apareceu o Montenegro, já apareceu o Cavaco de Silva a apoiar o Marcos Mendes, quer dizer... Mas isto parecem agora numa altura em que o Marcos Mendes está a precisar mesmo desses apoios, não é? Essas grandes figuras não, mas ele não irá à segunda volta. Qual é a candidatura? Não é? Possivelmente, portanto, segundo as últimas sondagens, é ele até estar excluído de ir à segunda volta. O próprio PSD, portanto, isto é uma armadilha para o próprio PSD, que para depois poder ser analisado e ultrapassar isto, não sei se é assim tão fácil como parece. Não, aliás, até porque nós estamos perante um fenómeno que nunca na nossa democracia tinha acontecido, que é haver um rol tão grande de candidatos à direita. Está muito fragmentado, é isso? Está muito fragmentado. Mas à direita havia dois no máximo. Claro. E o segundo, também havia dois partidos no máximo. Até porque eu acho que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm aqueles votos deles com tendência a descer, aliás, com tendência a descer, mas estão aqueles. Mas não há tanta fragmentação, na verdade. Eu recordo que no passado, aliás, eu na altura ainda não tinha idade para votar, mas a mim chocou-me bastante. Uma ocasião em que o PSD até apoiou, ou pelo menos absteve-se no apoio ao Mário Soares. Sim, ao Mário Soares. Quer dizer, e a mim chocou-me na altura, quer dizer, como é que um partido como o PSD não tem outro tipo de candidato, mesmo que vá lá e que perca. Mas quando é que foi isso? Foi em... Nas eleições de 91? Não, eu não sei, presidenciais, na segunda de Mário Soares. Na segunda de Mário Soares. Isso foi contra Basílio Horta? Não, o Basílio Horta... Sim, mas aí o PSD não foi o Basílio Horta. Não, isso tenho a certeza. Na altura o PSD
apoiou Mário Soares, ou pelo menos absteve-se no apoio a Mário Soares, declaradamente. O Basílio Horta, que para algumas pessoas mais desatentas é de relembrar que na altura era um alto dirigente Do CDS, exatamente. Não era o presidente do PS da Câmara de Sines, era um alto dirigente do CDS. Só que regressando a este assunto, e portanto, é assim, eu julgo que os partidos têm sempre tendência a apoiar alguém das suas fileiras. É normal, é legítimo. E o PSD, como grande partido da democracia portuguesa, tem muita gente na sua militância e na sua esfera de influência que podia perfeitamente ser candidato. Olha, desde já, Pedro Santana Lopes, Passos Coelho, quer dizer, e havia outros. É claro que nos partidos há sempre rostos que as pessoas gostam mais, outros que não gostam tanto, há quem seja mais empático, há quem não seja tanto, e portanto muitas vezes é preciso fazer um balanceamento entre estas características para escolher aquele que de algum modo seja mais consensual. Eu julgo que Marcos Mendes, e aqui sem desprimor para as suas capacidades, porque efetivamente é um excelente orador, é alguém que tem uma experiência de Estado muito grande, portanto, nada contra, portanto, a pessoa tem competência, mas do ponto de vista da empatia, da militância, eu julgo que há pessoas no PSD em quem os militantes se reviam mais. Acho eu. Pronto. E daí eu acho que o PSD neste momento, peço desculpa, este resultado está à espera que o seu Deus que venha a dizer alguma coisa para poder votar ou não, que é o Passos Coelho. Mas de qualquer modo, é um pouco estranho, um pouco estranho como é que os militantes estão à espera. É o São Sebastião. Quer dizer, há uma coisa que é verdade, Passos Coelho na altura certa teve aqui uma grande capacidade, foi um homem corajoso, mais do que até de corajoso, ultrapassou até tudo o que devia ser de coragem, mas à espera de alguém, do Dom Sebastião, para vir a dizer em quem vota, eu acho que é muito limitativo, seja para PSD, seja para o Coutrinho, seja para... Olha, mas tu repara só nisto. Já falámos do PSD e até discutem a direita neste momento, que é uma coisa incrível, até discutem quem é que pode citar Passos Coelho, quem pode citar o Sá Carneiro. Não, mas isso são aqueles fediversos próprios da campanha, mas que se arranjar alguma coisa, isso não tem relevância. Pois, lá está, não há conteúdo na campanha. Agora, a questão é esta, mesmo o próprio PS, António José Seguro, olhamos para ele, vemos o seu percurso, a sua figura, concordamos que uma pessoa moderada, que tem um perfil conciliador. Com certeza que sim. Mas reparem, é alguém que nem no seu próprio partido consegue convencer toda a gente. Neste momento acho que o PS que é o partido tem estado mais dividido. Mas repara, nas últimas. Não é neste momento. É assim, o PS teve 22,83 nas últimas eleições legislativas. Foi o resultado final do Partido Socialista. Portanto, esperava-se que todos os socialistas estivessem mobilizados e mais alguns descontentes do PSD ou de outros universos políticos que não se revissem nos candidatos. E, portanto, o António José Seguro, apesar de tudo, não está a conseguir ser coeso no seu próprio partido, porque admito que há muita gente que mesmo agora, vendo esta subida de António José Seguro, qual é que é a tentação normal do ser humano e do militante? Eu nem estava assim muito interessado, mas o partido está, portanto, o meu candidato do meu partido está a crescer, vou também ajudar a consolidar. E no PS eu acho que se passa um pouco o contrário, ou seja, há um grupo, não sei se será um grupo muito significativo, e o Gonçalo terá mais propriedade de falar sobre isso. Há um grupo dentro do próprio PS que não pode conter o António José Seguro, designadamente os costistas e outros subgrupos que lá há. E, portanto, tenham muito ou pouca expressão, alguma terão, e isso pode ser o suficiente para impedir que António José Seguro vá à segunda volta. Eu acho que o facto, acho que são eleições diferentes, não é? Portanto, estamos a falar que as legislativas, o que eu disse antes, que agora teve a aparecer, Daniel, apareceu agora para apoiar o António José Seguro, mas é muito mais à esquerda. Desculpa lá, deixa-me só dizer-te uma coisa, não são eleições diferentes, vou já dizer porquê. Vamos imaginar que António José Seguro passa à segunda volta e ganha. O Partido Socialista, que está fraco, ganha uma robustez completamente diferente. Esse é o teu problema. Ganha. Da mesma maneira, da mesma maneira, vamos imaginar que André Ventura não consegue ir à segunda volta. Com certeza que com ele arrasta o Chega e fragiliza o Chega. Portanto, grande parte dos candidatos, mais 10 segundos, como grande parte dos candidatos são os presidentes dos próprios partidos,
todo e qualquer resultado pode arrastar para cima ou para baixo esse próprio partido. Claro. Portanto, o candidato é um lastro do próprio partido. Exemplo, o próprio À exceção Marcos do Almirante, Mendes, que não tem claro. partidos, que é de quem quiser O acreditar. Almirante o arrastou na maré. Mas nestas eleições o que é que fica notório é que os portugueses, porventura, e tendo em conta estas sondagens que são divulgadas diariamente, é que os portugueses estão um bocado fartos do sistema político-partidário português, não? Sim. Já há uns tempos. Aliás, se nós virmos, de acordo com as últimas sondagens, nós sabemos historicamente PSD, portanto AD mais PS representavam o grande centro, chamado Centrão. E se nós formos olhar aos candidatos apoiados por esses partidos, pelo grande centro português, portanto, não passam dos 30 e tal %. Não, 40. 30, não chega. Não chega, mas é 30 e tal. Ok, é quase 30. Ou seja, a maioria das pessoas, eu julgo que está um bocadinho descrente com a atual situação vivida no país, até do ponto de vista da sociologia política. E por isso é que nós vemos partidos como o Chega, que são partidos de protesto, num espaço de tempo muito curto, a terem um crescimento astronómico. Aliás, o Chega há 6 anos tinha um deputado, que era o próprio André Ventura, 6 ou 7 anos depois tem 60. Portanto, isto na Europa toda. Não, mas exatamente, mas isto quer dizer alguma coisa. Mas estamos aqui a analisar Portugal e eu julgo que as pessoas também se fartaram um bocadinho da situação Mas, Ricardo, política aquilo que eu estava a dizer, se as pessoas fossem esmiuçar bem a filosofia que está por trás dos ideais, das ideias, tanto como da iniciativa liberal como do Chega, as pessoas mudavam o chip, tenho quase a certeza absoluta. Daniel, eu não sabia. Porque nós não podemos estar só. Também tens aí o cartão do PC a sair do bolso. Alguém que me vem dizer aqui publicamente que a iniciativa liberal, que é a extrema-direita, Eu não disse que era bem, vais-me extrema-direita, dizer mas que o Bloco está de muito Esquerda, mais que é um partido democrático de centro. Não, a esquerda é extremo também, naturalmente. Não, senhor. Não, Ricardo, o que se passa aqui e que tu estás a querer fugir um bocadinho a isso, né, é que efetivamente nós temos, e como acabámos de dizer, realmente os candidatos, os 5 candidatos com possibilidade de passar a segunda volta, divididos em 2 subgrupos, um com 4 candidatos, que são os candidatos à direita, e outro com um candidato que é o candidato da esquerda. E é daí que já se tem ouvido algo do género que a candidatura de José Seguro já deixou de ser uma candidatura, que passou a ser um movimento de esperança, porque se José Seguro, que neste momento, e por muito que custa à esquerda, a verdade é esta, é o único candidato de esquerda que realmente pode vir à segunda volta e ganhar as eleições, se José Seguro não for, nós vamos ter um governo que já tem mostrado a incompetência para gerir os assuntos nacionais que tem, os mais prementes, como agora aqui temos na saúde, que tem demonstrado, que tem feito os ataques de retrocesso em direitos que tem mostrado, né, que neste momento até tem um Presidente da República que, embora agora já esteja limitado, porque já está no final do mandato, mas tem um Presidente da República que ainda conseguiu meter ali algum travão em algumas coisas, mas uma coisa eu digo, de Gouveia e Melo nós não sabemos o que é que pensa. Esse é o grande problema de Gouveia e Melo. Gouveia e Melo nós não sabemos o que é que ele pensa. Alguém pensa por não, ele. ele a pensar por ele, eu acredito sim, nós é que não sabemos o que é. O Gouveia e Melo parece um quadro abstrato. Nós vemos lá umas cores, uns riscos, uns traços, mas ao certo, o que aquilo significa fica um pouco à imaginação, à interpretação de cada um. É um tiro no escuro, é isso? Um bocadinho. Enquanto dos outros 3, nós sabemos ao que vão. Nós sabemos perfeitamente ao que vão. Sim. E sabemos que estas políticas que as pessoas neste momento podem votar ou não votar, são políticas que vão ter passadeira vermelha para avançar. Bem, só dizer uma coisa, que nisso do pensar por outros... Não, isso foi o Daniel. Quem pensa por outros, até aquela célebre frase, se pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. Portanto, isso é mais noutras esferas políticas, que não é... Por isso é que estas esferas políticas neste momento valem 2%. Exatamente. Mas, e cada vez valerão menos.
vez valoram menos, porque as pessoas também cada vez têm mais informação, embora a desinformação também está agora a ganhar um bocadinho. A questão é que cada pergunta que fazem ao Gouveia e Melo que não esteja nas suas cábulas, como vimos na RTP, portanto ele já não consegue responder de uma forma coesa. Aliás, não vai falar de coisa, ideias muito bem informadas em alguns assuntos, mas cá não em todos o que um Presidente da República precisa ter. Não é uma crítica, não é uma crítica. Portanto, ora, presidenciais estamos conversados, teremos mais matéria na próxima segunda-feira, até porque já teremos resultados concretos e também desenvolvimentos face a esses resultados que vão sair das urnas no domingo. Por cá, a Guarda ficou sem cinema. A Câmara da Guarda podia programar sessões no TMG ou estamos mesmo condenados a ficar sem cinema na Guarda, Ricardo? Podia. Agora, eu julgo que aqui, reparem, nós temos que olhar para os problemas como eles são, sem estar aqui a criticar ou politizar tudo. A politizar tudo. E o que se passa é que as salas de cinema fecharam na Guarda por uma razão muito simples, que a Câmara, pelo menos diretamente, é alheia a isso. Não há espectadores, ponto final. Claro. Ou seja, e aquilo é uma empresa, se não há lucro, fecha, ponto final, não está para estar a perder dinheiro. E o que é certo é que isto é um fenómeno que se passa em todo o país. E porquê? As pessoas agora deixaram de gostar do cinema? Não, quer dizer, quanto é que custa um bilhete de cinema? Eu outra vez que lá fui paguei 5, 6, 7 euros. Há de ser à volta disso, não é? Ou seja, com o preço de um bilhete de cinema, eu subscrevo para o mês inteiro um canal de streaming em casa, uma Netflix, o HBO, o Amazon Prime, um desses, passo a publicidade. E portanto, porque é que eu vou gastar dinheiro ao cinema se eu com o mesmo dinheiro durante um mês eu consigo ver os filmes os mais recentes, as séries, paro quando quero, retomo novamente, puxo atrás, e com grandes atores, com novidades, sem ser do conforto de casa. Dir-me-ão assim, mas o ambiente é completamente diferente, a envolvência de uma sala de cinema do ponto de vista do som, da imagem é diferente, com certeza que sim. Quer dizer, mas o consumidor balanceando estas características, se calhar privilegia mais abdicar dessa tecnologia, estar em casa sossegado no conforto, uma escolha por um preço irrisório. E portanto o próprio desenvolvimento das plataformas de streaming foram de certo modo os assassinos dos cinemas. E o que se passa no país passa-se na Guarda, com uma diferença. Na Guarda temos muito menos gente e portanto é um problema que é muito mais evidente. E as empresas fornecedoras ou que exploram o cinema, pura e simplesmente, agora que acabou o contrato, foram à vida delas. E o próprio impacto, não é? No interior fechar uma sala de cinema é pior do que... Agora, é assim, há cerca de 15 anos, mais ou menos, corrijam-me se eu estiver enganado, mas à volta disso também havia uma sala de cinema da Guarda e que fechou. Mas na altura não havia as plataformas de streaming. Isso na altura... Sentiu-se mais essa necessidade do que agora. Exatamente, na altura era algo dramático. Hoje... Não, porque assim, eu acho muito engraçado, já havia aí algumas pessoas muito encarniçadas contra o fecho das salas de cinema. E a pergunta que eu faço é, então e quantas vezes lá foi neste último ano? Não postam os bilhetes do último lá está, é verdade. Eu vou-vos dizer, a última vez que fui ao cinema da Guarda foi a ver o Indiana Jones, o último filme. Portanto, vejam ao tempo. Foi há 20 anos. Não, pai, 3, 4 anos, não sei. Mas... E não porque eu não gosto muito, quer dizer, mas não... É diferente. É completamente diferente. E, portanto, é assim, fechou na Guarda, fechou nas Caldas da Rainha, portanto, que é o mesmo grupo que controla isso. Processo especial de revitalização. Em Viseu sei que também vão reduzir e, portanto... Em Viseu já fechou as do Fórum. Já fecharam as do Fórum. Olha, pronto, então lá está. Ou seja... Esta Covilhã vão a seguir, Castelo Branco também fechou as do Fórum. Acho que lá tem até uma loja. Eu fui lá no outro dia, por acaso, ao Fórum de Castelo Branco, pela primeira vez na minha vida. Por razões desportivas familiares fui acompanhar a minha filha e acabei por ir ao Fórum almoçar, porque o jogo era em cima da hora do almoço e efetivamente não vi lá cinemas nenhums. Entretanto já me disseram que é uma grande loja de roupa que lá está, não vale a pena fazer publicidade, mas está lá, que era onde eram as salas de cinema. Eu, ok, tudo bem, assim compreendo. Aliás, só para saber, hoje o Instituto Português do Cinema e do Audiovisual diz que 2025 foi o pior ano
do século em termos de espectadores nas salas de cinema E se portuguesas. calhar para o ano voltam a dizer o mesmo. Eu acho que o culto ao cinema ficará sempre. Mas também, reparem só nisto, mas também as salas de cinema não souberam modernizar. Eu faço a seguinte pergunta. Não são as salas de cinema, é o cinema em si. Não, tu repara. Ricardo, tu disseste uma coisa muito interessante. Realmente agora temos os canais de streaming. Isso. E efetivamente são uma alternativa diferente, mas é assim, também as pessoas em casa cada vez investem mais numa boa televisão, num bom sistema de som, bom num bom telemóvel, para eles. bom telemóvel. Pois, também. é o que ia dizer, porque eu vejo muitos jovens, portanto, trabalho com alguns jovens, e vejo muitos jovens, que é uma coisa incrível, conseguem ver no telemóvel um filme, uma série, portanto, no seu tempo livre. É uma coisa impressionante. É o que eu ia dizer, o paradigma mudou totalmente, é totalmente diferente. Eu acho que o culto pelo cinema vai acontecer sempre. Eu acho que há bocado estávamos a falar, o próprio TMG tem um ciclo de cinema. Tem sessões de cinema do Cineclube? Mais culto, eventualmente, mais de autor, etc. Eu penso que eu creio que para cinema mais comercial, acho que o município tem que apostar, como já acontece em outros municípios, sair mensalmente ou quinzenalmente alguns filmes, portanto, que mais comerciais. Não sei se é viável, não sei se é viável ou não, mas há um paradigma diferente. O que é certo é assim, e deixa-me só retomar aquilo que eu tinha dito: o cinema em si não soube modernizar, pelo menos neste cinema tradicional. Reparem, eu nunca lá fui, eu conheço apenas através de vídeos que já vi. O de Sphere em Las Vegas, portanto, um pavilhão enorme em que é projetado a 360 graus, com o som envolvente. Não, obviamente não, mas quer dizer, mas se as salas de cinema integrassem algo inovador, seja em termos de imagem, seja em termos de som, até de holografia, algo que as pessoas jamais conseguissem replicar em casa e que tivessem necessidade de ir a esse espaço para já, exatamente. Não, mas pronto, quer dizer, se nós vimos a projeção do cinema desde os tempos do saudoso cinema ali no Largo do Garden até hoje, assim, pouco ou nada mudou. Quer dizer, o som talvez seja um bocadinho melhor, quer dizer, mas em termos práticos não há ali um salto quântico em termos de inovação que as pessoas digam, não, eu tenho que ir, tem que ser no cinema. Tem que ser no cinema. Não, quer dizer, não há nada disso. E a coisa foi-se perdendo. A questão, Luís, se me permite, isto é só, é dar como exemplo a capa do interior. A qualidade toda que tem e da qual eu não faço reparo, mas se por exemplo o interior tivesse uma daquelas iniciativas de convidar um diretor convidado, ou assim, um diretor de redação, qualquer coisa convidado, alguém, se calhar, se fosse um jovem de 20, 25, 30 anos, a capa não seria esta. Se calhar o assunto nem vinha na primeira página, por uma razão muito simples. Hoje em dia eu falo com jovens de 20, 25, 30 anos e até mais, mas a resposta que eu obtenho e que eu tento veemente contrariar, né? Mas a verdade é que a resposta que eu obtenho não vejo filmes, só vejo séries. Para hoje é isso, claro. O filme perdeu-se um bocadinho. E os grandes sucessos cinematográficos que têm havido, se nós repararmos, têm que vir aos bocadinhos em folhetim. Tem que ter a parte 1, a parte 2, a parte 3, e esses parece que são os filmes que realmente levam pessoas ao cinema. E agora, lá está, passando a publicidade, também é igual, mas saiu o Avatar, portanto já é o 3, penso eu, que foi dos filmes que agora nos últimos tempos mais gente levou às salas. Porque efetivamente hoje em dia a sociedade está a ser transformada para gostar disso mesmo. Eu gosto de um filme porque eu gosto de estar 1h30, 2, 3 horas, as que forem, que o filme demorar, e ver uma história do princípio ao fim. E hoje em dia o que acontece nas séries é algo completamente diferente. Uma série começa quando há uma ideia, não precisa ter um fim, precisa ter uma ideia para começar. E a partir daí. Sim, fazem render Mas a coisa. Aí está que as próprias novelas antigamente não eram assim. Quando nós vimos as telenovelas dos anos 80, que muitas delas baseadas em obras do Jorge Amado, que também já estavam escritas. Exato, levavam ali uns pormenores para trazer alguma atratividade à questão televisiva, alguns personagens que não vinham no livro inicialmente, etc. Mas que efetivamente já tinham um fim, já sabíamos qual era o rumo da história. Se alguém tivesse lido o livro já sabia mais ou menos o que é que iria acontecer, mas não deixava de ter interesse por aí. Hoje em dia não, hoje em dia há séries, há uma ideia boa, nova, que começa, a série começa e toda a gente, quando chega ao final da primeira série, diz assim:
tem que ser rápido a segunda, que eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir. E os argumentistas estão exatamente a pensar o mesmo na altura. E agora, para a segunda, o que é que a gente vai inventar aqui? Não, é assim que acontece. E vão muito naquilo do que o público-alvo gosta e do que está a gostar. Muitas vezes há plot turns de personagens, de histórias completas. Há personagens que são supostos morrer numa temporada e acabam a série quase como o herói principal, porque criaram um impacto muito bom no público. Há outros que estava a correr muito bem e era um herói para ser o personagem principal até ao fim e não está a funcionar, ou às vezes até problemas com os próprios atores, questões contratuais ou assim, acabam sociais por que acontecem, que depois têm que... Exato, por os tirar da série e inventar assim um final mais abrupto para o personagem. A sociedade hoje em dia gosta disso. A sociedade hoje em dia realmente não está feita para ver filmes. E episódios curtos, não sei se já reparaste. Sim. Episódios curtos. Séries de 1 hora já muita gente não vai lá. Já é meia horinha, 40 minutos ali. Já é no limite. Não sei. Para os jovens hoje em dia, se nós formos aqui à rua perguntar aos jovens de 20 e poucos anos, chamar o cinema ter acabado na Cidade da Guarda, eles não ia lá. Aliás, curiosamente, a estreia, e falámos do Avatar, o Avatar teve estreia há cerca de 15 dias em Portugal. Aqui na Guarda, a sessão de estreia do Avatar teve meia dúzia de pessoas. Sim, porque efetivamente realmente as pessoas perderam aqui o hábito de ir ao cinema. E o timing do encerramento da sala acho que também não foi por acaso. Primeiro é uma altura que as pessoas andam um bocadinho mais distraídas, não é distraídas, não é ocupadas a pensar noutras coisas. Não, também há alguma tradição das pessoas irem ao cinema no dia de Natal? Há tradição das pessoas irem ao cinema no dia de Natal, mas nem isso. Não, ou seja, a decisão já estava tomada, não é? Ora, muito bem, por falar em cultura, a agenda cultural da Guarda foi apresentada na quinta-feira. Daniel Lucas, o que é que acha da agenda cultural? Bem, eu já tive a dar uma vista de olhos à agenda cultural. Acho que é uma programação bastante ambiciosa. Rural. Fica arrepiado. É uma agenda que tem uma validade até nacional. Portanto, o Ricardo não teve, tenho a certeza que o Ricardo não teve a oportunidade de ver a agenda, por isso é que está muito admirado. Mas eu posso dizer. Por acaso vi. São 26 espetáculos, são 26 espetáculos. Em 3 meses são 100 iniciativas. Estamos a falar de agenda cultural, não a agenda do TMG. Sim. Ou seja, não sabe. Temos que explicar. São cerca de 100 iniciativas em 3 meses, portanto, poucas que se podem gabar a nível nacional relativamente a isso. E sim, como está a dizer o Gonçalo, não é só no TMG, é o TMG, há aqui uma rede naturalmente de cultural, é no TMG, é na biblioteca, é no museu, outras situações que acontecem também na rua. E acho que podemos daqui, vou destacar aqui, já foi o início que houve no sábado, com a Banda Filarmónica Portuguesa, que foi bastante interessante, com o concerto do ano. Foi no ano novo, foi um bom início e bem. Depois temos o Tiago Betancourt, portanto, que apanha aqui várias gerações. Vem a ópera do Barbeiro de Sevilha, o Chico César, que é um brasileiro de música popular brasileira, dos melhores a nível internacional. Só vem a 5 cidades. Vai estar no Porto, vai estar em Lisboa, Estarreja, Guarda, e não sei qual é que é a outra que me falta. Bem, enfim, sei que vem a 5 cidades, portanto, e nós fomos contemplados com um cantautor brasileiro internacional, portanto, não vejo como é que o Ricardo Chico César já atua na Guarda há largas décadas atrás, numas festas da cidade, se não me engano. Incrível, não é? Na Praça Velha. Impressionante, portanto, dizer que a Guarda não traz cultura ou que não traz diversidade, penso que... E depois também traz para uma classe mais jovem, se posso assim dizer. Eu fui... Por curiosidade, fui ver, porque não conhecia, que é a Milhanos, que é uma jovem que foi Milhanas, foi uma jovem que venceu até portanto, um prémio Play em 2023. Tem música interessante, honestamente não conhecia. E depois tudo o que é normal, diversas oficinas, exposições, leitura. Bom, enfim, há aqui um conjunto de atividades, desde a dança, desde a música, na arte urbana, literatura. Eu acho que é um programa que está bem definido, está bem, portanto, está bem dividido no sentido de as pessoas poderem procurar
os diversos locais onde podem usufruir desta cultura. Agora há aqui uma questão que isso reconheço, que é, apesar da divulgação que vai havendo tanto nas revistas como nas redes sociais, como é que nós, porque acho que somos todos responsáveis, não é? Não é só o município, porque o município é um veículo, oferece, entre aspas, não é? Como é que nós chegamos às pessoas, para as pessoas realmente aderirem, para termos as salas mais cheias? Esse é que é o grande desafio, para tirar as pessoas de casa, para tirar as pessoas, ou estarem mais atentas a esta programação, e este é que é o grande desafio. Aliás, tanto o Presidente da Câmara como a vereadora da área da cultura lançaram esse apelo para que as pessoas participem nestas atividades culturais. Luís, só para termos aqui uma ideia, este Chico César, os bilhetes, tanto em Lisboa como no Porto, o mais barato é 35 euros, que vai até aos 100 euros. Aqui na Guarda é 7,5 €. O mais barato, não é? 7,10 €, não é? Não, efetivamente o que tenho a dizer sobre a programação em si é o que o Daniel disse, é diversificada, não é tão opulenta e se calhar não tão abrangente como foi há muitos anos atrás. Deixar o olho, não é de marcar a diferença. Mas continua a haver aqui uns problemas graves com a programação cultural. Em primeiro lugar, é esta agenda. A agenda em si é um formato com o qual eu não concordo minimamente. Não é atrativo, não é fácil de ler, não é fácil de compreender. E é praticamente o único meio de propaganda, publicitação de 90% ou 95% das atividades que se aqui fazem. Ou seja, a Câmara Municipal da Guarda continua com um péssimo hábito, que já vem de trás, não estou a culpar quem está, claro, mas acho que isto já devia ter sido repensado há muitos anos. O péssimo hábito de faz a apresentação de uma agenda para janeiro, fevereiro e março. Sim. Certo? Só para o trimestre, no dia 9 de janeiro ou no dia 8 de janeiro, já janeiro começou, já houve espetáculos antes da apresentação. Até lá é tudo feito caixinha, parece que não se pode dizer nada a ninguém, porque o seu presidente e a sua vereadora têm que vir fazer o número, que sinceramente acho que é um número gástrico que já ninguém vê. Não traz aporte político nenhum à Câmara Municipal. É sobretudo mais para a comunicação social, quer dizer, eu acho que pode-se manter. Daniel, pode ser para a comunicação social. Mas eu concordo contigo, é assim, o Chico César vem à Guarda, só vemos isso dia 9, dia 8. E há quanto tempo sabemos que vem ao Porto ou a Lisboa? Sim. E só vem à Guarda só um dia, porquê? Porque se calhar se tivesse sido anunciado quando foi marcado, se calhar já foi marcado há um ano, ou se calhar nem tanto, mas há vários meses, se calhar a venda de bilhetes era tão grande que neste momento até se podia equacionar uma nova data, como acontece com muitos espetáculos. Há muitos espetáculos que é uma pena. Esse rigor só no tempo do Américo Rodrigues, que me recordo, é que havia, portanto era sempre tudo feito com antecedência. Sim. Com antecedência? Não, com antecedência. O Américo Rodrigues já vinha este hábito de apresentar. Não, mas não, estou a falar com antecedência. Com antecedência é como tu dizes, isso eu também concordo plenamente com aquilo que estás a dizer. No dia de 9 de janeiro, apresentar atividades que já estão a ser. Claro, portanto, não já passaram algumas já tinham sido feitas. Não é? Quer dizer, e depois estás a misturar uma programação para o TMG com ópera, com um festival de cultura popular, que tem muito valor, que eu sempre defendi e participo quando calha, quando posso. Claro. Em alguns acharei uns mais interessantes que outros, mas isso há gostos para tudo, tal como também a ópera também não é um espetáculo que eu diga assim, vem uma ópera, tenho que lá ir, não sou o maior fã, claro, vem uma ópera à Guarda, se calhar aproveito a oportunidade, sim, e nem sei se ainda haverá bilhetes, por acaso não comprei, nem sei se ainda haverá bilhetes, já nem há. Por acaso só arranjei para o Tiago Bendecourt, por acaso consegui. Mas efetivamente nós temos que pensar que são coisas completamente diferentes, todas amalgamadas num pequeno livro que ainda vai sendo distribuído aí pelos cafés e por alguns estabelecimentos públicos e posto à disposição efetivamente no site do município e do próprio Teatro Municipal, que sinceramente não é atrativo. Eu perco-me aqui no meio. Eu estou aqui a folhear o PDF e para tentar encontrar espetáculos, porque é assim, aos festivais de cultura popular eu não preciso comprar bilhete, mas para o TMG preciso, e como eu estou a dizer, e muitas vezes os bilhetes esgotam no dia, ou no dia seguinte, tanto que e isso até já foi uma medida que eu até acho, de certa forma, boa, metade da bilheteira tem que ser comprada em loco.
e a outra metade pode ser comprada online. No entanto, eu volto a dizer, é triste às vezes, por acaso acho que não é nenhum caso destes, não dei conta de nenhum caso destes que temos aqui nesta programação, mas já houve várias vezes em que sabemos pela página das bandas ou dos artistas que vêm tocar à Guarda, né? Mas é isso que eu estava a dizer. Acho que é essa parte à Guarda em janeiro, em abril, mas estamos a falar em junho ou em setembro, sabemos quantos dias de antecedência. Estamos aqui a falar de dois mundos diferentes. Uma coisa é a programação cultural, a sua diversidade, a sua qualidade, e outra coisa é a comunicação. E eu reconheço que a comunicação, mas fazer programação tem que ser comunicação, mas essa parte, essa variante da comunicação tem que ser bem feita, tem que ser completamente repensada. Está a falhar, isso não tenho dúvidas relativamente a isso. Outra coisa que eu também soube deste concerto aqui do Tiago Bentencourt também pelas redes dele. Pois, e se calhar antes de sair à agenda. Antes de ir à agenda. Pronto, estás a ver. Eu por acaso não, mas estás a ver. Isto não pode acontecer. E lá está, é assim, há aqui espetáculos que são mais comerciais. E como tu dizes, e bem, e sempre foi, desde o início do TMG, espetáculos postos à disposição da população da Guarda por um preço efetivamente acessível. Muito acessível, principalmente comparando com as grandes salas de Lisboa e do Porto, que nós sabemos que as próprias salas aí levam uma margem enorme, porque são salas grandes e com grandes custos e fazem-se cobrar muito bem. Agora, efetivamente, o que eu acho é que temos que pensar isto de forma diferente. Sim, porque só assim não dá. A comunicação não dá. E depois é assim, agenda cultural, engraçado, andei aqui a pesquisar, não há nenhuma atividade na nova sala de espetáculos da Guarda. Que é? O Nerga? Não estamos há vários meses já a pagar uma renda ao Nerga para utilizar o pavilhão do Nerga para fazer espetáculos? Espetáculos ou outras atividades. Ou outras atividades? Há quantos meses já estamos a pagar renda sem usar aquele pavilhão? Onde é que está o concerto grande da banda que traz muita gente e que é típico de pavilhão? Não há. Onde é que há? Não há nada. Ou seja, continuamos com problemas graves a nível da programação, é que continuamos a fazer o mesmo. E isto eu posso defender a Américo Rodrigues, quando a Américo Rodrigues foi o primeiro diretor e terá sido o pai da ideia do Teatro Municipal da Guarda. Quando ele formulou a ideia de um Teatro Municipal da Guarda, ele criou um Teatro Municipal da Guarda, como há um Teatro Municipal de São Luís e como há teatros nacionais de São Carlos, São João. Ou seja, o teatro é uma entidade em si que tem vida própria. Não é um edifício. E nós efetivamente estamos cada vez mais a transformar o Teatro da Guarda num edifício. Porquê? Porque para além de não termos mais nenhum sítio com verdadeiras condições para se poder organizar alguns eventos que aqui estão, mas alguns eventos podiam ser mais comerciais e não tão condicentes com a programação de um teatro. Não é? Porque antigamente nós tínhamos a programação de um teatro, neste momento temos uma programação de espetáculos, lá está uma agenda cultural, com espetáculos no TMG, com festivais de cultura popular, com espetáculos na rua e com atividades em biblioteca. Tudo bem, eu não estou contra nenhuma e acho muito bem que tudo isto aconteça. Agora, é assim, continuamos aqui com graves problemas, que já vem do passado, que eu volto a dizer, que a culpa nem será dos atuais autarcas, mas sinceramente tem que se repensar de uma forma diferente, porque senão, quando nós temos um espetáculo qualquer, por exemplo, falaste do Tiago Bentencourt, que até poderá ser um artista bastante apelativo para uma geração na casa dos 30 anos. Se calhar a maior parte das pessoas se derem conta que o Tiago Bentencourt cá vem, ou já não há bilhetes, nesse caso pronto, até correu bem, ok, já não há bilhetes, ou então até deram conta quando o espetáculo já foi, ou quando já têm outras coisas marcadas para esse dia não podem ir. Mas, ou seja, onde é que está realmente a promoção destas atividades? É que nós não chega a trazer ópera à Guarda. Agora, se calhar tínhamos era meter na cabeça das pessoas e publicitar isto todos os meios possíveis, e mais alguns, dizer assim: vai haver ópera na Guarda, que é uma oportunidade, que é uma coisa que não acontece assim tantas vezes, porque sim, uma ópera é uma peça que tem uma produção algo difícil, que felizmente o nosso teatro tem condições para ter este espetáculo a decorrer lá, mas efetivamente isto vai passar ao lado de muita gente. Continuamos sem uma verdadeira promoção da cultura na Guarda. Onde é que está a promoção feita? Junto das escolas secundárias, junto dos estudantes do IPG,
Onde é que está? E nós até temos, para além dos preços acessíveis, depois ainda temos descontos de grupos, descontos de cartão jovem, de família, de mais de 65 anos. Temos efetivamente cultura acessível. No entanto, onde é que está esta promoção? Ou seja, as pessoas se interessam mesmo, ou então não vão lá. Ricardo? Bom, a questão é que este Executivo não olha para a cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento. No passado, e vamos a esse passado, foi durante a governação do Partido Socialista, quando o Américo Rodrigues era o diretor do Teatro Municipal da Guarda, efetivamente houve uma aposta muito grande na área cultural. E a Guarda era a referência na região centro em termos culturais. Havia muitas peças que podiam ser apelidadas de elitistas, com certeza que sim. Havia outras mais acessíveis a um público mais geral, mas havia ali um critério esse que colocava a cultura na Guarda num patamar com bastante reconhecimento. E, entretanto, isso foi-se perdendo. É legítimo. Enquanto executivo eu posso dizer, não, eu prefiro que o desenvolvimento da minha terra seja orientado para outras vertentes. Com certeza que sim, é a escolha dos próprios. Agora, eu julgo que a Guarda tinha esta tradição, tem os equipamentos, tem as pessoas e, portanto, está-se a desaproveitar um pouco esse património que podia muito bem contribuir para a dinamização da economia. Eu lembro de ir ao TMG, a ver vários espetáculos, onde muitas das pessoas que estavam à minha volta eu não conhecia e percebia pelas conversas que eram pessoas que não eram de cá. Não, eu acho que é por isso é que se pôs meia bilheteira a ser vendida em loco. Nós temos de ter aqui alguma justiça, mas hoje temos de ter aqui alguma justiça, continua igual. E não é estar aqui a fazer nenhuma comparação. Eu próprio estou a dizer que a promoção e a comunicação não está a ser feita da melhor forma, eu sou o primeiro a reconhecer. O Teatro Municipal. Eu comecei, peço desculpa, Ricardo, mas eu comecei a dizer como é que nós, antes de falar até da programação, como é que nós chegamos às pessoas. Já lá vamos. É? A questão é esta. Portanto, o Teatro Municipal da Covilhã, há alguns anos, tinha uma expressão muito reduzida no panorama regional. Não. Hoje em dia está a ter uma programação cada vez melhor. E se antigamente contavam-se pelos dedos das mãos pessoas que iam à Covilhã ver um espetáculo, hoje são cada vez mais. E essas pessoas, se vão à Covilhã, já não vêm à Guarda. O grande problema da Guarda é que há bocado diz-me tu, Daniel, não, porque isto aqui estão pensados mais de 100 espetáculos para este período. São atividades. Exatamente. Peço obrigado por me terem corrigido. Mais de 100 atividades para este período. Muito bem. O problema é que, se calhar... De várias gerações. Daniel, se calhar era preferível haver menos atividades, mas terem uma qualidade e um impacto muito maior na sociedade. Mas quem que define a qualidade? És tu que defines a qualidade? Não, quem define a qualidade é quem tem o poder executivo que diz eu quero atividades dentro deste patamar, dentro deste parâmetro. As atividades que existem, isto é a minha perspectiva e não estou aqui a defender nada, até porque sou bastante crítico nesse sentido e sou o primeiro a reconhecer que a comunicação, a promoção não está a ser feita da melhor forma para chegar realmente ao público. Agora, a nível de atividades que existem, haja dinheiro para as pessoas poderem usufruir e muitas delas são gratuitas até. Seja da parte da infância, nós temos aqui grandes... Não nos podemos esquecer que houve um passado. Nós não estamos a falar aqui de política, estamos a falar daquilo que o município despendia na ordem de 1 milhão de euros na programação cultural, tanto do TMG que é para famílias. Nós temos, por exemplo, só para termos aqui uma ideia, mesmo na Biblioteca Municipal, já não sei se é 15 em 15 dias, vêm sempre autores, portanto, ou atores também, para que crianças e famílias poderem usufruir um sábado de manhã ou de leitura ou de teatro para públicos específicos. Nem todas as cidades têm isto. Nem todas as cidades têm isso. Nós temos... Eu não estou a dizer que... nem estou a falar aqui, nem quero politizar. Eu acho que perdemos é quando nós politizamos a cultura. A cultura pode ser um meio, um veículo para termos melhores políticas, mais economia, concordo com isso tudo. Nós não devemos é politizar, e não estou a politizar. Aqui a questão é que há aqui diversas atividades, até próprio para idosos, que já vem do tempo, portanto não foi o Sérgio Costa que inventou nada, não é isso que está aqui em causa, nem interessa, mas há uma continuidade que é o chá dançante, que é, por exemplo, para idosos. Que as pessoas vão ao TMG, agora claro que percebo o que o Gonçalo diz, é uma questão também de pensar, portanto, não tinha pensado nesta perspectiva do teatro ser só
para o teatro verdadeiramente no sentido da palavra, eu não estou a defender mas eu isso. também ao mesmo tempo vejo que é para rentabilizar espaços, porque na verdade este chá dançante podia ser feito no Nerga. Daniel, Se calhar não tem as condições mas que... o chá dançante Não, se calhar estou a exagerar. Eu sei, mas estou a exagerar só. Mas ou seja, possivelmente pode-se fazer. O que eu considero é o Tiago Betancourt ou outra banda de música ligeira, rock, mas depende também etc. conforme portanto, O espetáculo se vem com que banda, trazem. se Sim, é acústico, mas se é não assim, acústico. quantos espetáculos nós assistimos já todos no TMG em que Poderia ser um até, no Pedra Brunhosa, por exemplo, já foi. Até o artista acaba de dizer para isto, pronto, não é o melhor, mas tentem lá, ponham-se lá de pé, agora mexam-se lá um bocadinho, não é? Porque efetivamente seriam espetáculos que teriam muito mais exato, e mais público, podiam ter mais público, são espetáculos mais comerciais, podiam trazer mais gente que iria pagar mais bilhetes e queria ajudar a financiar os outros espetáculos que não sendo tão comerciais. Pronto, tem que se também tirar um bocadinho alguma coisa, se calhar alguma coisa terá que sair dali e ir para outros lados, até porque estamos a pagar uma renda mensal. Estamos a pagar uma renda mensal por um salão de espetáculos, ou por um salão onde podem ser feitos espetáculos. Pavilhão. Sim, um salão, pronto, salão, pavilhão. Claro que obviamente tem que lá ser montado um palco, tem que ser, mas seja como for. Honestamente eu não sei quais são as condições. Muito bem. Se fizeres 4 ou 5 atividades, até lá pode ficar o palco montado. Quer dizer, Ricardo, para concluir, não sei se... E peço desculpa. Está tudo. Então, acontecimento da semana, Daniel. Bem, eu tinha aqui como acontecimento a nível mundial a tensão geopolítica no Médio Oriente e no Irão, com uma grande vaga de protestos e portanto, vamos ver o que é que vem aí. Curiosamente, a extrema-esquerda não os vejo a manifestarem-se a favor desses manifestantes. Pá. É estranho, não é? Estão a abordar a minha não sei que da Palestina, sai tudo para a rua, vai tudo para a rua. Não, mas isso devia falar, é verdade. Estão a ser oprimidos, pá, não vejo Há mais de 500 mortos, não é? Pelo menos, depois aqui em Portugal é a continuação do caos e a crise na saúde que não se entende e fiquei chocado. Não sei se vocês. Há um vídeo que está a circular e também apareceu no telejornal. Uma senhora que estava no chão, oncológica. Portanto, acho que marca chegar a um ponto destes. O ser humano, eu acho que é lamentável, é triste de ver. E aqui na Guarda, eu destaco mesmo esta programação cultural como algo muito positivo. Gonçalo? Eu trazia hoje 2 tomadas de posse. A tomada de posse do Presidente do Centro Cultural. Não sei. Obrigado. Os parabéns e desejar a melhor sorte possível e os votos de bom trabalho a esta direção e estes órgãos que tomaram agora a posse. E também, para além do Centro Cultural, tivemos a nova tomada de posse para um novo mandato do diretor do agrupamento de escolas Afonso Albuquerque, que cada vez mais nós temos que encarar as escolas secundárias como um agente vivo das cidades, e nós temos aqui 2 agrupamentos com escolas secundárias e básicas, não é? Na nossa cidade, e temos que dar mais atenção, até por forma também para podermos ser exigentes, para termos qualidade no serviço, num serviço tão importante como o que é para a nossa cidade. E, efetivamente, o professor António Carvalho foi reconduzido para mais um mandato de 4 anos. A equipa dele, não sei se manterá a mesma, se haverá alguma alteração, mas será agora decidida após a sua tomada de posse, estará por dias. Mas desejo apenas que façam também um ótimo trabalho como este último mandato foi, até porque eu acompanho perto, porque é o agrupamento de escolas que frequentam as minhas filhas e como tal estou mais atento. Portanto, também desejar a melhor sorte e os votos de bom trabalho ao agrupamento de escolas Afonso Albuquerque. Ricardo? Eu obviamente que subscrevo todas as referências feitas pelos meus colegas de painel. Aproveito também para parabenizar o Daniel Lucas pela sua tomada de posse como Presidente do Centro Cultural, mas dada a semana que nós estamos a iniciar, a referência que tenho que fazer é o acontecimento, na minha perspectiva, mais importante desta semana, que serão as eleições presidenciais no próximo domingo. Portanto, nós estamos perante toda e qualquer eleição, obviamente que tem um impacto e um significado muito grande na sociedade portuguesa, mas estas tê-lo mais porque são aquelas onde nós estamos a eleger o nosso principal magistrado da nação. E por isso eu faço um apelo a todos para que saiam, aliás, nesse dia, previsivelmente vai estar mau tempo.
Mas eu sei que é complicado, mas fazer um apelo para que toda a gente, independentemente do candidato que prefiram, saiam de casa e vão votar, porque eu julgo que é aqui nas urnas que as pessoas podem expressar a sua satisfação, o seu descontentamento, a sua preferência. Utilizem isto para fazer, e esperemos que alguém saia do último quadradinho do boletim de voto para o lugar cimeiro em Belém. Esperemos que não sejam os 3 candidatos que não concordam. Não, o último é o Gouveia Melo. O Frente a Frente tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Nós estamos de regresso na próxima segunda-feira às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, a Gonçalo Amaral e a Daniel Lucas. Tenham uma boa semana. Boa semana. Obrigado, boa semana. Obrigado a todos, uma boa semana.